vamos partir para o módulo 4. Módulo 4, uma visão integrada da digestão, respiração e circulação. Eu, sinceramente, acredito que o corpo humano deve ser estudado, o seu funcionamento dessa forma. Tem que sempre ser integrado, não tem muito sentido a gente ver as coisas separadas, porque no corpo não é assim, está tudo integrado. Então, já passamos pelos fundamentos relacionados aí à fisiologia, passamos também pelo corpo, como o corpo humano é controlado, vimos lá sistema nervoso, sistema endócrino. Agora vamos ver essa correlação entre digestão, respiração e circulação. Então, objetivo: entender como os sistemas digestivo, cardiovascular e respiratório trabalham de forma integrada para que nossas células tenham sua moeda energética sempre à mão. Moeda energética sempre à mão, ATP. Esse é o grande elo que eu enxergo entre esses sistemas. E eu vou deixar isso claro nesse módulo para vocês. E claro, sempre o objetivo, aplicar esse conhecimento a vários aspectos de atuação do profissional da saúde. Aqui cabe um parênteses, minhas aulas eu sempre trago diversos exemplos que eu sei ao longo de anos de carreira, eu sei que esses exemplos faz realmente com que o aluno entenda, mas é importante que você aplique a sua realidade. Aplique esse conteúdo à sua realidade. É isso que vai fazer o curso de fisiologia que você está fazendo ganhar um brilho todo especial. Vamos à nossa primeira aula desse módulo, como as células usam o substrato dos alimentos para produzir ATP. Primeiro, para introduzir, vamos mergulhar dentro da célula para ver como é que o corpo faz essa síntese de ATP. As principais referências que eu utilizei foram essas. E aqui não se assustem, tá? Vocês estão vendo aí alguns livros de fisiologia do exercício. Por quê? Porque o exercício é uma excelente forma da gente aplicar a fisiologia, aplicar o que nós vamos ver de fisiologia. O exercício é uma excelente forma para quando a gente fala de ATP, para colocar alguma coisa aplicável. Mas não impede de forma alguma que a gente aplique a outras realidades. Então por isso que eu usei livros aí de fisiologia do exercício. E mesmo se você é um profissional da saúde que não está ligado à fisiologia do exercício, como profissionais de educação física, fisioterapeuta, nutrição, não tem problema. Não tem problema, a história continua a mesma. É só para você ter os exemplos para poder entender a base da formação de ATP e assim poder aplicar a sua profissão. Show? Então, como introdução, eu trago aqui um conceito importante para nós, o conceito de bioenergética. É o estudo da transferência de energia entre as reações químicas em tecidos vivos. Bio, vida. Nós aprendemos desde muito cedo, lá na época de escola, de colégio, ensino fundamental, ensino médio, nós aprendemos que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é uma regra da natureza. E também essa regra é aplicada à vida. Então, bioenergética, nada se cria, nada se perde. Se transforma, é transferência de energia entre as reações químicas em tecidos vivos, bio. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Tanto a pedra no alto da colina quanto a água tem uma energia potencial. Essa energia potencial, quando elas caem, através aí da gravidade, quando elas caem, gera uma energia cinética. Cine, movimento, cinema, movimento, energia cinética, energia de movimento. E quando a pedra cai, essa energia é dissipada na forma de calor, a energia potencial então foi dissipada, e na água também é dissipada em forma de calor, tornando aí uma energia potencial menor. Só que nota que no caso da água é possível colocar uma roda que quando a água cai, gira essa roda e isso está ligado a uma estação de energia, de estação hidrelétrica. Então rodou a rodinha, isso é transformado num trabalho útil. Então vê bem, as duas tinham energia potencial, as duas energias se tornaram uma energia potencial menor,
né, dissipado em forma de calor. Só que uma foi utilizada como trabalho útil. O mesmo se aplica nesse caso. Aqui nós temos uma molécula de glicose, C6H12O6, e 6 moléculas de oxigênio. Essa molécula de glicose, ela poderia sofrer combustão total da molécula. Isso é a energia potencial inicial sendo convertida numa energia potencial menor. E como que foi dissipado? Foi dissipado na forma de calor, combustão. Equivale à pedra caindo. Mas Deus, inteligente como é, colocou não uma, mas várias rodinhas, como se fosse essa roda aqui. E conforme a glicose vai sendo degradada, vai sendo oxidada, já acostumo com esses termos, né? Por isso oxigênio. Conforme vai sendo oxidada, vai liberando pacotinhos de energia. Se fosse liberado esse tantão de energia, a célula queimaria, não conseguiria utilizar essa energia. Mas como é liberado pacotinhos de energia, esses pacotinhos de energia a célula consegue sim utilizar. Tá? Então esse é um aspecto interessante. Né? A transferência de energia não é simplesmente transfere de uma molécula como a glicose, transfere tudo de uma vez. Não, é aos poucos e tem que ser assim. Porque se fosse de uma vez, queimaria a célula. Mas sendo aos poucos, produz uma energia que a célula consegue utilizar. Energia, não tenha dúvida. Corpo humano falou energia, está falando de ATP, adenosina trifosfato. A ATP é a moeda corrente da energia no nosso corpo. Então, quando a glicose ela é oxidada, forma dióxido de carbono, forma água, as nossas células produzem água, é a chamada água metabólica, por isso que lá na aula de líquidos corporais, lá nos fundamentos, nós explicamos, né, a respeito da água metabólica. Tem lá nas contas, tem a água metabólica, tá? Pouca água, mas a gente produz água. E produz ATP. Então o objetivo é produzir ATP. ATP para quê? ATP para tudo, para todos os trabalhos biológicos, que pode ser trabalho mecânico, como por exemplo a contração muscular, pode ser um trabalho químico, como por exemplo converter moléculas pequenas em moléculas maiores, como se fossem os tijolinhos de uma casa. Vários tijolinhos, glicose, glicerol com ácido graxo, aminoácido, formam uma parede. As paredes, se for glicose, glicogênio. Se for glicerol, ácido graxo, triglicérides. Se for aminoácido, proteínas. Só que nota um detalhe. Para unir esses tijolinhos, tem que ter energia. Olha o ATP aí. Para contrair músculo, olha o ATP. E também pode ser para trabalho relacionado a transporte. Nós vimos lá, né, a famosa bomba de sódio e potássio ATPase, enzima que quebra ATP. Então, quando quebra ATP em ADP mais fosfato, tá lá, adenosina trifosfato, 3-fosfato. É quebrada em adenosina difosfato, 2 mais fosfato. Tirou uma ligação do fosfato, separou um fosfato. E isso aí libera energia. Essa energia, tá? Parte liberada em forma de calor, tá? E outra parte é utilizada para que tenha transporte. Sódio colocado, né? Nós vimos lá 3 íons sódio para o lado de fora e 2 potássio para o lado de dentro. Então, são as formas de energia, né? De trabalho que essa energia é convertida para realizar trabalho mecânico, trabalho químico e trabalho de transporte. Igualzinho essa roda gera um trabalho útil. Então, dessa forma que funciona. E aqui, detalhe legal. Vê bem, eu falei para vocês que para que moléculas simples como glicose, aminoácidos, glicerol e ácido graxo seja o precursor para formar moléculas grandes, isso gasta energia. Então, olha lá. ATP está sendo quebrada em ADP mais fosfato, essa energia passa para essas moléculas pequenas para transferir ATP para essas moléculas e sintetizar aí moléculas maiores, glicogênio, triglicéridos e proteína.
Quando eu pego pequeno e converto em algo grande, eu chamo isso de anabolismo. Anabolismo é pegar o pequeno e transformar em grande. Sempre não é um sistema perfeito, porque parte dessa energia é liberada na forma de calor. Não é perfeito do ponto de vista químico do negócio, mas nós utilizamos até esse calor para poder manter a nossa temperatura adequada. Quer ver uma prova disso? Quando a gente está com frio, libera T3, T4, aumenta o metabolismo. O produto das reações químicas, metabolismo, gera calor. Gera calor para a gente poder aumentar a nossa temperatura. Então nós utilizamos inclusive esse calor. Então olha lá, converteu em moléculas complexas. Só que vê bem, essas moléculas complexas, elas são quebradas, ou seja, catabolizadas, para converter moléculas menores. Catabolismo é quebra de moléculas grandes em pequenas, mas essa energia que é liberada vai para onde? Vai para unir o ADP mais fosfato e sintetizar ATP. É a chamada ressíntese de ATP. ATP está sempre sendo ressintetizado. E o produto desse catabolismo, moléculas grandes, ficaram moléculas pequenas. Então, vê bem, no seu corpo você constrói glicogênio, você constrói triglicéridos, você constrói proteínas, então você utiliza a energia do ATP. E da onde que vem? Ah, mas aí essas moléculas que eu construí, depois eu vou degradar elas para poder voltar à reação e ressintetizar ATP, transferir energia para ATP, então meu corpo recebe energia, dou energia? Não. Por isso que você se alimenta. As moléculas maiores, como glicogênio, triglicéridos e proteína, vêm da alimentação e são esses substratos que, em grande parte, são utilizados para poder ressintetizar ATP. Então, as reações de anabolismo estão acopladas às de catabolismo. E quem que é o elo entre o catabolismo e o anabolismo? Ó, molécula de ATP. Um detalhe interessante. Por isso que a gente fala sistema cardiovascular, respiratório e digestório. Vê bem, para chegar o substrato dos alimentos, moléculas grandes, o arroz, a carne, a gordurinha da carne, tudo isso moléculas grandes. Elas têm que ser quebradas para poder entrar na corrente sanguínea. Opa, sistema digestório. Caiu no sangue, o sangue vai levar essas moléculas, esse substrato, até as células. Opa, sistema cardiovascular. Essas moléculas, grande parte da formação do ATP vem da oxidação das moléculas. Oxigênio, por isso que você precisa respirar. Opa, sistema respiratório. Sintetizou o ATP, o subproduto desse metabolismo, CO2. CO2 você precisa expirar, sistema respiratório. E quem que conduz o oxigênio até as células e o CO2 até os pulmões para ser liberado para o ar atmosférico? Sistema cardiovascular. Então tá vendo como é que esses três sistemas estão integrados? Por isso que eu gosto de trazer para vocês essa visão integrada. Legal, aqui uma observação importante. ATP é uma moeda corrente limitada. Nós temos de 80 a 100 gramas de ATP no nosso corpo. Por isso que é necessário ressintetizar ATP sempre. E aí, dá pra gente ter uma impressão assim, nessa eu acho que Deus errou, Porque, vê bem, ATP é a moeda energética do nosso corpo. Por que Deus não colocou uma reserva grande de ATP no nosso corpo? Que aí a gente não precisaria ficar se alimentando toda hora, ficar respirando toda hora. Não é? Não seria muito mais fácil? Deus não errou, Deus é inteligente, ele não errou. Não errou pelo seguinte, ATP é uma molécula pesada. E por ela ser pesada, a gente gastaria muita energia para ficar carregando esse ATP para cima e para baixo. Então não seria eficiente a gente carregar a energia na forma de ATP. Então é mais eficiente a gente ressintetizar esse ATP quando precisar. Mas a gente tem uma reservinha lá, 80 a 100 gramas de ATP. Se você assustar aí agora, você vai dar um pulo. Como é que o seu músculo conseguiu esse ATP de uma hora para outra? Porque tem lá uma reservinha de 80 a 100 gramas de ATP. Mas acabou essa reserva de ATP,
Essa reserva de ATP aí dá para um segundo de atividade intensa. Então a reservinha é coisa de nada. Aí começa a ressíntese de ATP. Primeira molécula que a gente sempre fala em ressíntese de ATP, fosfocreatina. Fosfocreatina, um reservatório de energia. Fosfocreatina, CR creatina, P fósforo. Então tá aqui. O rapaz aí, o atleta, né, tá fazendo um trabalho biológico, aqui no caso dele, né, um trabalho mecânico. Então ATP é quebrado em ADP mais fosfato. Isso libera energia para ele poder realizar o trabalho mecânico. Tem a enzima, né, ATPase, quebra ATP em ADP mais fosfato. Dá para ele ir longe com essa atividade? 1 segundo de atividade. Aí já entra a fosfocreatina. Quando quebra ATP, não tem mais ADP? Aí, ó, tem mais ADP. Então, se o exercício faz contrações musculares, aumenta a quantidade de ADP. Se aumenta a quantidade de ADP, aumenta a hidrólise da fosfocreatina. Hidrólise, lise, quebra, hidroágua. É quebrar a fosfocreatina adicionando água. Isso é hidrólise. Então, quando aumenta a ADP, aumenta a atividade dessa enzima, creatinoquinase, curiosidade aí, que catalisa essa reação. O que é catalisar essa reação? Primeira coisa, hidrólise do PCR, da fosfocreatina, ou seja, retira o radical fosfato da creatina. Então agora fica só a creatina, ela sozinha. E o radical fosfato foi para quem? Ora, não tinha muita ADP, adicionou o radical fosfato na ADP. Adenosina difosfato ganhou um fosfato? ATP. Aí, ó. Ressintetizou ATP. ATP para quê? Para que ele continue com o trabalho biológico, né, o trabalho mecânico aí que ele estava fazendo. Então, ATP começou a fazer exercício. Reservinha de ATP, 80 a 100 gramas, 1 segundinho de atividade intensa já foi, acabou a reserva. Então beleza, então a gente tem fosfocreatina e dá para fazer atividade muito tempo. Dá para fazer 10 segundos de atividade intensa. Opa, quer dizer, já melhorou, né? Você não vai, ver um cachorro na sua direção, você não vai só pular e desmaiar. Você vai pular e dá para você continuar e começar a correr. Tá? 10 segundos aí de atividade. As células armazenam 4 a 6 vezes mais fosfocreatina do que ATP, então já é uma reserva maior que de ATP. E aí, se o esforço máximo continua por mais de 10 segundos, aí a ressíntese do ATP vai ter que vir dos macronutrientes. Aí não tem jeito. Macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!